Olá, ouvintes da Rádio Noroeste, eu sou Alexandre Mandel e essa é mais uma coluna A Luta Faz a Lei. Entendo ser fundamental nesse momento fazer uma discussão com vocês, ouvintes, companheiros e companheiras que acompanham esse fantástico trabalho coletivo da Rádio Noroeste sobre o significado do Poder Judiciário e a utilização dos instrumentos do direito penal como uma forma de controle social, como uma forma de disciplina da força de trabalho na sociedade capitalista. Inicio dizendo que gravo essa mensagem para vocês após a longa discussão feita no STF, nossa Suprema Corte, em que, ao final, houve a votação pela maioria de que o dispositivo do Código de Processo Penal, de que somente pode ser executada a pena depois de transitado em julgado, depois de ter concluído todas as etapas, as instâncias jurídicas. Isso é uma disposição que está na Constituição Federal, de que somente será executada a pena, somente irá preso, somente irá cercear a liberdade, entendendo como um direito fundamental para o ser humano. E considerando que a pena privativa de liberdade deve ser utilizada sempre em última instância, nas medidas mais excepcionais, nas situações mais graves, o que nós temos é uma decisão que causa perplexidade por ter sido contaminada com a discussão, na pressão enorme que existe para a manutenção da prisão do ex-presidente Lula. O que nós temos que fazer uma análise objetiva e que poderia ser feita isso de forma muito rápida no STF e que deveria ter sido 11-0, mas de forma bastante emblemática ela acontece por 6-5, numa disposição muito clara da Constituição, que pelo menos venceu a tese do 6-5, mas não podia titubear. Essa discussão é fundamental para nós entendermos na prática, e como foi dito, de forma abstrata, não analisando um caso concreto, mas como é que se dá a lógica do Poder Judiciário através do direito penal na sociedade capitalista. Há inúmeros estudos e referências bibliográficas que podem ser aprofundadas, mas existe uma obra clássica de um autor que chama Dario Melossi, que chama Cárcere e Fábrica, e mostra como é que, com o desenvolvimento do capitalismo, se construiu a necessidade de ter uma disciplina nas fábricas e vincular isso com a disciplina da ordem para o desrespeito aos direitos e, com isso, a estruturação de um sistema prisional. Há um senso comum que é construído socialmente, historicamente, ideologicamente, de que no conceito de funções da pena você teria uma noção de combater a impunidade, de que a função da pena teria você isolar o cidadão que comete esse suposto mal na sociedade, você teria o poder de intimidação para que a pessoa não volte a delinquir e isso sirva como exemplo para os demais, mas um terceiro da ressocialização, de que essa pessoa, após a sua prisão, ela não voltaria a delinquir, porque o Estado teria provido condições para ela e demonstrado que ela não precisava ter cometido e que ela agora voltaria à sociedade sem mais voltar a delinquir. Nesse conceito de funções da pena, nós podemos demonstrar na prática como na sociedade capitalista, especialmente em países da periferia do capital como o Brasil, com uma profunda desigualdade social, um racismo estrutural por conta da forma como nós tivemos a escravidão no Brasil e como se deu a abolição da escravatura, vinculado com lei de terras e outras condições que impediram para que o ex-escravo, agora como um trabalhador formalmente pelo direito, como livre, como um sujeito de direitos, não tivesse acesso à terra, não tivesse acesso ao próprio trabalho, e que o direito penal foi fundamental nessa construção social histórica. É só a gente ver os dados que demonstram esse racismo estrutural vinculado com o encarceramento em massas, quando a gente vê a cor da pele, o perfil de renda, a caracterização de quem é o grosso, qual é o perfil do grosso da população carcerária brasileira. O tratamento diferenciado do Poder Judiciário, que isso se demonstra com os dados concretos que nós temos. Quero fazer essa relação para concluir nessa discussão com vocês de hoje, de que
Toda pessoa que defende um Estado democrático de direito, toda pessoa que defende as liberdades democráticas e os direitos historicamente conquistados, dentre eles o da presunção da inocência, o devido processo legal, o acesso à justiça, ao contraditório, esses instrumentos que minimamente impõem para que o processo judicial seja resguardado, devem comemorar a decisão do STF, finalizada na noite do dia 7 de novembro. No entanto, o desafio, a partir inclusive dessa decisão, reforçar a contradição básica na sociedade capitalista, na sua relação com o direito, de que como esses direitos estão positivados, estão em lei, e você não efetiva. Você tem uma forma jurídica, numa perspectiva marxista do direito, necessária para manter as relações sociais de produção. O direito é muito estratégico, e você tem um direito penal, que deveria ser, por uma questão de princípio de como se constrói o direito, na expressão latina de ultima ratio, de um último caso, nos casos extremos, ele é usado diariamente. Enquanto estou gravando esse áudio, para reproduzir a criminalização da pobreza, a criminalização dos movimentos sociais, o uso seletivo do poder judiciário, dos seus instrumentos de repressão, que abertamente é dado pela polícia militar, por exemplo, quando afirma que trata nos jardins de um jeito e trata no Capão Redondo de outro jeito. A ação direta do Estado, através da sua lógica repressora, se inicia nas ruas. A primeira juíza ou o primeiro juiz se dá no momento da abordagem policial, e depois há um reiterado processo de legitimação da prática arbitrária realizada nesse primeiro momento. Esperamos que essa decisão do STF provoque uma compreensão da necessidade de fazer uma ampla reversão da política de encarceramento que vem acontecendo no Brasil de forma estrutural, desde a abolição da escravatura, com a penalização, a criminalização de vadiagem, relacionados às questões raciais, quando houve uma lógica de criminalização da capoeira, do samba, das religiões de matrizes africanas, e que se consolida com a prática nas periferias, nas favelas, nas comunidades, nos cortiços, e que se intensificou brutalmente nesse último período, nesses últimos anos, reproduzidos pelas falas do próprio Bolsonaro, pela prática desde o processo de impeachment, com o recrudescimento das liberdades democráticas, numa lógica da Lava Jato, com esse discurso hipócrita pseudo-moral do Sérgio Moro e do Dallagnol, mas que também marca no último período. É só a gente ver os ministros que votaram no STF ontem, as indicações foram feitas durante os governos do próprio PT, e uma política que não conseguiu frear essa lógica de criminalização no último período. Devemos fazer um profundo balanço crítico de não ter conseguido combater essa lógica criminalizante, a lei que ficou chamada como uma lei antiterrorismo, as práticas que vieram, especialmente nos grandes eventos da Copa, da Olimpíadas, que vieram a legitimar a repressão social, um recrudescimento das liberdades democráticas. Esperamos que com isso a gente consiga colocar um outro patamar, porque a burguesia, os poderosos, os grandes meios de comunicação vão usar dessa decisão do STF para fazer ainda mais um recrudescimento, combatendo um discurso como se fosse de impunidade. Devem articular uma proposta de emenda constitucional por dentro do Congresso sobre essa perspectiva criminalizante de recrudescimento das liberdades democráticas, e a preocupação de não cairmos em armadilhas ao discutir a ampliação de processos criminalizantes. O símbolo da justiça vendada, os seus lenços que tampam os seus olhos são seletivos, e o que a gente vê de forma muito clara é como o poder judiciário e a prática cotidiana do direito se dá de forma seletiva e numa perspectiva de classe. Se essa coluna chama A Luta Faz a Lei, o desafio chamado com esse episódio é que a gente discuta de que o direito penal deve ser imediatamente enfrentado com uma perspectiva contra-hegemônica, denunciando as suas contradições, demonstrando como a prática louvável e de resistência de alguns setores minimamente garantistas, que reafirmam a necessidade de preservar esses direitos democráticos, devem ser saudados, mas que entre a prática das decisões judiciais, mesmo que resguardando o que está expresso na lei, deve ser imediatamente utilizados os grandes sistemas penitenciários brasileiros, e com isso reverter
uma lógica que hoje é imposta para cercear que uma parte significativa da classe trabalhadora esteja na sociedade e que essa força de trabalho que é usada como reserva de mercado, um exército industrial de reserva, possa se auto-organizar e compor e fortalecer o conjunto da classe trabalhadora pela transformação dessa sociedade. A luta faz a lei, a luta continua enfrentando, nesse caso, os desmandos da postura criminalizante do direito penal. De forma apaixonada, lutaremos para reverter essa pressão que é imposta pelo sistema penitenciário e a hipocrisia no discurso das funções das penas e desse sistema do direito penal, de que quanto mais pena, de quanto mais agressivo for o direito penal, mais segurança vai ter. A pergunta clássica de segurança para quê e para quem fica muito evidente quando a gente discute no direito penal e a gente olha o nosso sistema penitenciário. A luta faz a lei, ouvintes da Rádio Noroeste, a gente segue de cabeça erguida e cara limpa fazendo o bom combate. Esse é o Alexandre Mandel para mais uma coluna da Rádio Noroeste.